Olá, estudante! Olá, professor presencial, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Mário Jonas aqui. Vamos dar continuidade aí à nossa aulinha de matemática básica. Na última aula deixei algumas divisões para que vocês pudessem desenvolver. Espero que vocês tenham conseguido. E aqueles que porventura não tenham conseguido, vou fazer a correção. E aí dando mais algumas dicas de como você deve proceder, mas a dica principal é: faça com muito cuidado, com muita atenção e com muita paciência, que com certeza você vai conseguir desenvolver bem as atividades de matemática, beleza? Então, vamos para a correção. Olha só, na última aula deixamos aí alguns exercícios, bora lá? Item A, eu tenho 459 dividido por 12. Então, vamos fazer essa divisão, ó, bem tranquilinho, bem facinho, para não dar nenhum probleminha. Olha só, item A, 459 dividido por 12. Belezinha? Então, qual é o número que multiplicado por 12 dá 45 ou perto de 45? Esse número é o número 3. Então, 3 vezes 12, ó, 3 vezes 2 dá 6. Ou, 3 vezes 2 dá 6, né? E 3 vezes 1 dá 3. Fazendo a subtração, olha só, 45 menos 36. Bom, 45 menos 36 é 9. Aí, lembrando que fez a divisão ali, fez a subtração, vou descer esse número aqui, ó. Toda vez que eu desço o número, eu preciso fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 99 ou perto de 99? Ah, professor, como é que eu vou saber? Pessoal, aí você precisa ter uma noção, né? Porque olha só, multiplicar por 12. Se eu faço 8 vezes 12, então vamos pensar. 8 vezes 2 dá 16. Então, vou tentar aqui o 8. Ó, 8 vezes 2 dá 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. Como que foi? 9. Ó, então, o 8 é um número bom. Ah, Mari, se o 8 tivesse passado, aí você tentaria um número menor do que ele. Então, subtrai. 9 menos 6 dá 3. 9 menos 9 dá 0. Beleza. Esse número que sobrou aqui, ó, ele é o quê? Ele é o resto. Bom, então, o dividendo é 459, o divisor é 12, o quociente é 38 e o resto é 3. Mas vamos supor que eu queira continuar fazendo essa divisão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o 0. E aí vamos combinar que eu vou sempre calcular com duas casas à direita da vírgula. Deu duas casas, eu paro a divisão. Então, beleza. Coloco 0 aqui no resto e coloco uma vírgula lá no quociente. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 30? Mas... peraí, aqui. Ah, voltou. Desculpa, gente, que o computador aqui tá querendo atualizar o sistema dele. Bora lá. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 30 ou perto de 30? Esse número é o número 2, então 2 vezes o 12 dá 24. Subtrai. Então vamos lá, ó. 30 menos 24. Bom, 30 menos 24 dá 6. Aí novamente, ó, 6 não dá para dividir por 12. O que nós vamos fazer? Vou colocar um 0. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 60 ou perto de 60? Esse número é o número 5. Bom, 5 vezes 12 dá o próprio 60, sobrou o resto, 0. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa divisão ficou bonitinha. Então, quando você pega o número 259 e divide pelo número 459, perdão, então o número 459, e divide ele por 12, você encontra exatamente o 38,25. Muito bem. E aí, lembrando que você faz o cálculo no rascunho e depois pega uma calculadora e verifica se você acertou. Beleza. Letra B. Quero fazer a divisão do 1253 pelo número 18. Bora lá? Qual o número que multiplicado por 18 dá 125 ou perto de 125? Pessoal, vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte, ó.
Suponha que eu coloque ali o número 5. Vamos lá, ó. Vamos fazer 5 vezes 18? Então, 5 vezes 18. E é assim que você vai tentando fazer essa divisão, certo? 5 vezes 8 dá 40, sobe o 4. 5 vezes 1 dá 5, com 4 que foi dá 9. Ah, mas será que cabe mais um 18 ou mais 2 vezes o 18? Faz o teste, faz com 6. Então, 6 vezes o 18. Bom, 6 vezes 8 dá 48, sobe o 4. 6 vezes 1 dá 6, com 4 que subiu dá 10. Ó, 108. 108 já está aproximando de 25, 125. E se fosse um 7? 7 vezes 18. 7 vezes 8 dá 56, sobe o 5. 7 vezes 1, 7. Com o 5 que está lá, dá 12. Deu 126, olha, passou por 1. Então, na verdade, eu preciso dessa multiplicação aqui, ou seja, do 6. 6 vezes o 18 dá 108. E aí nós vamos fazer essa subtração. Então vamos lá, ó. Aqui vai ceder uma unidade, vira 1. E aqui recebeu 1, vira 15. 15 menos 8 dá 7. 1 menos 0 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Beleza. Tenho que fazer a divisão. Então, vou descer esse 3 aqui, ó. Toda vez que desce, você precisa fazer a divisão. Belezinha? Toda vez que desce, você precisa fazer a divisão. Agora, olha só que interessante. 173. Pessoal, isso daqui está muito perto de um 9. Tá? Tá muito perto de um 9. Por quê? 9 vezes 8 dá 72. Sobe o 7. 9 vezes 1 dá 9. Com 7 que foi dá 16. Tá vendo? Então, fazendo a subtração, olha só. 3 menos 2 dá 1. 7 menos 6 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Percebam o seguinte, eu preciso ter... toda vez que eu desço o número, eu faço a divisão. Ali eu já encontrei um quociente, que é o 69. Mas eu quero continuar fazendo a divisão, então vai dar um número com vírgula, tá? Vai dar um número com vírgula. Agora, que número que é esse? Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Ó, vamos lá. Para fazer a divisão, note que esse número que sobrou aqui, ele é o resto, ó. Esse número que sobrou aqui é o resto da minha divisão. Esse aqui é o resto. O que eu faço? Eu acrescento um 0 ali no final dele. Então, 0. E aqui eu coloco uma vírgula. Qual é o número que multiplicado por 18 dá 110 ou perto de 110? Nós já fizemos essa conta, né? Que eu até apaguei. Eu podia ter deixado, né? Mas vamos lá. Sabemos que o 6 vezes o 18, já está ali, ó. 6 vezes o 18 vai dar 108. Olha só que beleza. Bom, e 110 menos 108 dá 2. E aí, novamente, lembra que nós combinamos que vamos colocar duas casas à direita da vírgula. Que se for o 0. Qual o número que eu multiplico por 18 que dá 20 ou perto de 20? Esse número é o número 1. Então, 1 vezes 18 dá 18. Sobra o resto o quê? 2. E nesse caso aqui, de forma interessante, isso daqui vai virar uma dízima periódica, né? Porque, novamente, eu coloco aqui o 0. Aí o número que multiplicado por 18 dá 20 ou perto de 20 é o número 1. Então, aqui daria 18 e continuaria assim, ó. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar uma dízima periódica, ou seja, o resultado vai ser 69,61, e aqui eu vou usar a seguinte notação. Em cima daquele 1 ali, ó, eu vou colocar uma barrinha. O que significa essa barrinha? Significa que aquele número, aquele algarismo, o algarismo 1, ele fica se repetindo infinitamente. Isso daqui é o que nós conhecemos por dízima periódica, tudo bem? O resultado da letra A, de alegria, 38,25. Aí, beleza. Conseguimos, então, fazer a letra A e a letra B. Vamos fazer a letra C nesse espacinho aqui. Eu acho que vai ficar bacaninha, vai dar certinho. Eu quero fazer a divisão do 1024 por 8. Então, eu quero dividir o 1024 por 8. Vamos lá. Duas não, né? Acho que 1, porque ele dá o 10.
Então, vamos lá. Para fazer a divisão, eu vou separar ali o primeiro número, né? O primeiro grupo. Então, 10 aqui, ó. Qual o número que multiplicado por 8 dá 10 ou perto de 10? Esse número é o número 1. 1 vezes 8 dá 8. Sobra resto o quê? 2. Aí lembra, eu só posso descer um algarismo de cada vez. E toda vez que eu desço o algarismo, eu preciso fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 22 ou perto de 22? Esse número é o número 2. 2 vezes 8 dá 16. Faz a subtração, dá 6. Ó, 22 menos 16 dá 6. E aí vou descer o 4. Toda vez que eu desço um algarismo ali, eu preciso fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 64 ou perto de 64? Esse número é o número 8. 8 vezes 8 dá 64, sobra resto 0. Neste caso aqui, ó, como temos apenas ali números inteiros, ou seja, 124 dividido por 8 deu 128. Isso aqui deu 128. Nós dizemos que o 1024 é divisível por 8. Tranquilo? Fácil demais, né, pessoal? Vamos lá para a letra D. De deu certo o exercício. Tá aqui, ó, repetir para a gente poder continuar fazendo as atividades. Belezinha. Olha só, letra D, quero dividir 42,7 por 3. Então, na letra D, quero dividir 42,7 por 3. Aqui, pessoal, vamos lá. Eu tenho que igualar a quantidade de casas à direita da vírgula. No dividendo, eu tenho 42,7, ou seja, tem uma casa à direita da vírgula. Aqui, ó. Uma casa à direita da vírgula. Mas, Mário, lá no divisor não tem nem vírgula. Pessoal, se não tem nem vírgula, coloca aqui, ó, vírgula 0. Agora, percebam que a quantidade de casas à direita da vírgula é a mesma. E o que eu posso fazer quando isso acontece? Nós podemos ignorar a vírgula. Como assim ignorar a vírgula? Eu vou escrever o número sem a vírgula, ou seja, tenho 427 dividido por 30. Olha só que beleza. E aí vamos fazer a divisão. Então, vou pensar aqui, ó, em qual número que eu multiplico por 30 que dá 42 ou perto de 42. Esse número tem que ser o número 1. Então, 1 vezes 30 dá 30. E aí, 2 menos 0 dá 2 e 4 menos 3 dá 1. Lembre-se, só posso descer um algarismo de cada vez e toda vez que eu desço esse algarismo, preciso fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado pelo 30 dá 127 ou perto de 127? Esse número é o número 4. 4 vezes 30 dá 120. Olha só que alegria, ó. Subtrai. 7 menos 0 dá 7, 2 menos 2 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Beleza. Olha o 007, hein? Esse número que sobrou ali, ele é o resto. Beleza. Se ele é o resto da divisão de 427 por 30. Tá, se eu quiser continuar fazendo a divisão, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um 0 aqui e lá em cima, no quociente, coloco uma vírgula. Qual é o número que multiplicado por 30 dá 70 ou perto de 70? Esse número seria o número 2. Ó, 2 vezes 30 dá 60. Bom, 70 menos 60 é fácil de fazer, né, pessoal? Dá 10. Ah, Mário, eu queria fazer mais uma casa à direita da vírgula. Beleza, não tem problema não. Posso vir aqui e colocar um 0. Só que ali, vou pensar em qual número que multiplicado por 30 dá 100 ou perto de 100. Esse número seria o número 3. Ó, 3 vezes 30 dá 90. E aqui, olha só que interessante. 100 menos 90 dá 10. E aí, novamente, vamos para o mesmo problema da letra B. Porque, olha só, posso acrescentar um 0 aqui, e aí, novamente, vai ser o número 3, vezes 30 dá 90. Isso aqui não tem fim. É o que chamamos de dízima periódica. Então, quando eu venho aqui, o resultado aqui, na verdade, é 14,23. Lembrando que o número 3 fica se repetindo. Então, eu venho em cima dele e escrevo aqui uma barrinha. Isso significa que aquele 3 ali, ó, vai repetindo infinitamente. Eu posso continuar fazendo essa divisão e nunca vai parar a quantidade de 3 que aparece aqui. Ah, Mário, mas se eu quiser escrever só 14,23, pode? Pode. Você está fazendo uma aproximação. E você não está perdendo em termos matemáticos muita coisa fazendo essa aproximação, tá, pessoal? Não precisa ficar muito paranoico.
paranoico. Aqui é só para que você entenda o processo de divisão e não sofra muito para quando você tiver que fazer isso sem a calculadora. Tranquilo? O professor Fonte vai utilizar... Fonte não, né? Perdão, a professora Luara irá utilizar isso daí com vocês, que o professor Fonte ele trabalha no turno noturno com a parte da matemática. E no turno diurno a professora Luara. Então, ao longo das aulas da professora Luara, ela eventualmente vai precisar que vocês façam operações com números. Então, o objetivo dessa aula é dar essa base para vocês. E, por fim, vamos fazer ali a divisão do número 4,132 por 1,12. Então, na letra E, 4,132 por 1,12. E aí é o mesmo esquema, pessoal. A quantidade de casas à direita da vírgula tem que ser a mesma. Se vocês observarem, nesse número aqui, ó, nós temos 3 casas à direita da vírgula. E aqui nós temos 2. O que eu preciso fazer? Ó? Coloco um zerinho ali. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o número 4.132 dividido pelo número 1.120. Olha só que beleza, pessoal. A resposta disso vai ser um número pequeno. Como assim, Mário, um número pequeno? Pensa bem. Eu estou querendo dividir 4.000 alguma coisa por 1.000 e alguma coisa. Então, essa divisão não pode ser um número muito grande. Então, 4.000 dividido por 1.000 tem que ser um número menor que 4, né? Não pode ser um número maior que 4, porque, vamos supor, 5 vezes 1.000 vai dar 5.000, passa do 4.000. Então, tem que ser um número menor do que 4. Então, se tem que ser um número menor do que 4, vou começar com 3. Então, vamos lá, ó, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Subtrai, 2 menos 0 dá 2. Aqui vai pedir um emprestado, vira 0, aqui vira 13. 13 menos 6 dá 7. Aí 40 menos 33 dá 7. Olha só, 772. Ah, Mário, 772 é menor que 1020. É. Então eu posso colocar um 0 ali, ó. Então posso colocar um 0 e colocar uma vírgula. Qual é o número que multiplicado por 1120 dá 7.720 ou perto de 7.720? Acho que o número 7 passa, hein, pessoal? Então, vamos tentar o número 6. Olha só, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, com o que foi 7. 6 vezes 1 dá 6, subtrai. Então, vamos lá, ó. 0, 0, 0. Beleza, 7 menos 1 dá... 7 menos 6 dá 1. Bom, se eu quiser, lembra, combinamos 2 casas à direita da vírgula. Então, vamos colocar um 0 aqui. Qual é o número que multiplicado por 1120 dá 10.000 ou perto de 10.000? Acredito que o número 8. Número 8D, ó. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com o que foi dá 9. 8 vezes 1 dá 8. Vamos fazer a subtração. Então, 0, aqui vai emprestar. Esse daqui vira 10, mais empresta 1, vira 9. Esse daqui recebe 10, mais empresta 1, vira 9. E esse daqui vira 10. Aí 10 menos 6 dá 4. 9 menos 9 dá 0. 9 menos 8 dá 1. Ah, Mara, ainda deu 1040. Dá para fazer a divisão? Até dá, vai dar outros valores aqui, mas combinamos 2 casas à direita da vírgula. Então, aqui o valor ele é aproximado. Aproximadamente quanto? 3,68. Beleza? Então, nessas atividades aí, trabalhamos com divisão de números. Eu sei, ó, um pouquinho cansativo, né? Um pouquinho desgastante. Vamos fazendo devagarzinho. Então, o segredo é ir fazendo devagarzinho que funciona e dá certo. Bom, havia planejado para essa aula trabalhar ainda com o MMC. Vamos fazer, ainda dá tempinho, vou passar algumas atividades para vocês. Vamos pensar aqui no seguinte. Para somar frações e subtrair frações, vocês precisam dar conta de calcular o MMC. Mas para calcular o MMC, você precisa fazer a decomposição do número em fatores primos. E para fazer isso, vocês precisam se lembrar de quem são os números. Então, números primos. Quem são os números primos? São os números que possuem dois divisores naturais.
Tá, e que números seriam esses? Ó, os números primos começariam ali pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11, pelo 13 e assim por diante. Beleza. Sabemos quem são os números primos. Aí, ó, tá a raiva de ficar clicando aqui, esse negócio fica aparecendo. Tem que tomar cuidado, aqui a tela é sensível. Vamos lá. Então, segunda informação, decomposição em fatores primos. Então, decomposição em fatores primos. Como assim, Mário? Decompõe em fator primo. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Ó. Eu vou pegar o número 12. O número 12, ele é divisível por 2? É. Então, vou colocar o número 2 aqui do ladinho e vou fazer a divisão. Ó. 12 dividido por 2, 6. Agora, o 6 é divisível por 2? É. Então, 6 dividido por 2 é 3. O 3 é divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Bom, chegou no 1 ali, você para. Isso daqui me indica que o 12, ele é escrito como sendo 2, que multiplica o 2, que multiplica o 3. Ah, Mário, faz outro exemplo. Faço agora. Vamos pegar o número 40, por exemplo. 40 é divisível por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Ó, o 20 é divisível por 2. 20 dividido por 2 é 10. Bom, o 10 é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 é divisível pelo 5, que dá quanto? Dá 1. Ou seja, o número 40, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Tá, e para que serve tudo isso, Mário? Serve para você dar conta de calcular o MMC. O que seria o MMC? MMC é o mínimo o quê? Múltiplo o quê? Comum. Então, mínimo múltiplo comum, isso aqui serve para encontrar um denominador, para equiparar os denominadores. Tá? Então, qual é o objetivo? Trabalhar com fração. Então, para calcular o mínimo múltiplo comum, já vamos fazer um exemplo. Eu quero calcular o MMC, ó. Eu quero calcular o MC, então mínimo múltiplo comum, do 12 e do 18. Tá, Mário, como é que eu faço isso? Você vai fazer a fatoração simultânea. Você vai fazer esse processo que eu fiz aqui, só porque você vai fazer isso ao mesmo tempo com os dois números, tá? O objetivo é esse. Tá, e como você irá fazer isso? Vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho o 12, tenho o 18, tenho o 12, tenho o 18, e aí eu tenho que dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo, tá? Tenho que dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo. Bom, por 2. Professor, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo? Não. Ao mesmo tempo, assim, se der para fazer os dois, faz. Se não der, faz só um, mas tem que ir fazendo até terminar. Os dois números, nesse caso, são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá 9. Beleza, bacana. Ah, algum desses números é divisível por 2? Sim, o 6. Ah, e o 9, Mário? Não tem problema, mas eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 é possível dividir? Não, repete. Bom, algum desses números ainda é divisível por 2? A resposta é não. E por 3? Sim. Então, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 dá 3. Beleza. Agora, o último número que sobrou foi o 3, então 3 é divisível por 3, que dá quanto? Dá 1. Como é que eu determino o mínimo múltiplo comum? Faço o produto desses números, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, o MMC de 12, ó, portanto, o MMC de 12 e 18... ele é igual a 36, que é o menor número múltiplo comum do 12 e do 18, diferente de 0, né, ao mesmo tempo. Mas isso aqui é só revisão, eu sei que vocês já sabem fazer isso aqui. Mas é importante para lembrar, fazer alguns exercícios, né? Vou colocar aqui para que você calcule o MMC de alguns números, só para praticar mesmo, ó, MMC do 2
do 3, do 5 e do 6. Vamos calcular também o MMC, só de alguns, ó, para vocês praticarem no restante da aula. MMC do 12, do 15 e do 20. E vamos deixar só com vírgula mesmo, né? 12, do 15 e do 20. Vamos deixar mais um aqui para vocês praticar? Então, mais umzinho, ó, só mais um. Tanto que eu tô bonzinho, vou deixar só 3. MMC, vamos pegar aqui, bacaninha de fazer, o 6, o 10 e o 18. Não, o 6, o 10 e o 15. Tá bom. Esses daí. Belezinha, pessoal? Então, vamos deixar esses daí. Aproveitem um restinho da aula para fazer esse MMC. Se precisar ir anotar, rever alguma coisa, organiza aí. Belezinha? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima aula.